Cenário Brasil, com Fernando Schiller. Fernando Schiller está a postos conosco para comentar aqui um dos assuntos da semana, né? A PEC do desespero, a PEC que vai trazer mais recursos para quem mais precisa, vai ajudar os mais vulneráveis. Já passou no Senado, está sendo discutida na Câmara Federal. Quais são as expectativas e considerações depois dos debates da semana passada e aquilo que se projeta para essa semana, hein, Fernando Schiller? Bom dia. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Thaís, Sônia? Olha, o governo o Arthur Lira, o presidente da Câmara, fez uma espécie de verificação de quórum, né? Na verdade, foi um requerimento de encerramento da sessão lá na quinta-feira, já tarde, depois de 6 horas de discussão da PEC, chamada PEC das Bondades, ou PEC Kamikaze, né? Daí depende do gosto, né? Conforme o Pedro bem colocou aqui. Já vinha muito cansaço no plenário, a discussão vinha se estendendo, etc. E a votação foi 303 votos. Né? E para que a PEC seja aprovada, precisa 308 votos. Né? O presidente Arthur Lira, que de bobo não tem nada, conhece bem o plenário, achou por bem transferir para amanhã. Então, amanhã e quarta-feira, a gente vai ter a votação da PEC. Não é? Obviamente o governo se mobilizou muito no fim de semana, não é? Aí vai ter promessa de emendas, vai ter muita coisa para votar isso. O governo ele não vai poder votar a PEC como votou no Senado. No Senado foi uma votação praticamente unânime, com exceção do senador José Serra, 72 votos a favor. Por isso ela foi rápida. No fundo, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, mostrou uma enorme capacidade de articulação, que ele não vinha mostrando em muitas votações, mas ele conseguiu essa proeza no Senado, uma votação rápida, quase unânime. Né? Na Câmara não vai ser assim. Quer dizer, a brabeza da oposição com a PEC, na minha visão, ela tem razão de ser. Qual é a lógica do governo nisso? Aprova na terça e quarta-feira a PEC, ela é promulgada daí pelo presidente do Congresso, vai ao Planalto, o presidente Bolsonaro também faz sua promulgação aí até quinta, sexta-feira, né? E aí o governo tem 2 semanas para implementar o pagamento desses auxílios, e já no final do mês agora, de julho, caminhoneiros vão receber R$1.000, o taxista vão receber, não sabe exatamente quanto, mas na faixa de R$300, as pessoas, os beneficiários do Auxílio Brasil vão receber os R$600, então vai ter uma dinheiro para todo mundo não, né? Mas dinheiro para muita gente, são milhões e milhões de pessoas. Você imagina assim, o taxista que está nos escutando agora, eu imagino que a maioria nem saiba disso, né? Ou está acompanhando muito por alto, mas vai receber um cheque, uma transferência do nada aí, de R$300 por mês na conta até o final do ano. E não precisa nem comprovar depois se comprou gasolina ou não, vai receber, é um brinde, vamos chamar assim, um brinde do governo federal, né, do Congresso, só com o dinheiro do contribuinte, dinheiro de todo mundo aqui, né? Então, assim, é óbvio que isso dá um nervoso enorme na oposição, e também dá um nervoso, né, Pedro? Vamos lá, eu até te mandei aí, escrevi um artigo no fim de semana sobre isso, tem um lado de jeitinho brasileiro nisso, né, porque cá entre nós, é um drible na lei de responsabilidade fiscal, é um drible na lei do teto de gastos, esse recurso todo, esses 41 bilhões ficam fora do teto de gastos, não é? É um drible na legislação eleitoral que proíbe benefícios em ano eleitoral, então tem o estado de emergência. Então a gente já tratou um pouco disso, quer dizer, é óbvio que tem todos esses jeitinhos, né? A pergunta que fica, mas se tem tanto jeitinho assim, por que ela foi aprovada por unanimidade no Senado? E por que a tendência é, pelo menos boa parte da oposição, na hora H, votar a favor? Não é? Por quê? Porque é muito difícil, na hora que vai a votação, realmente, na Câmara, um benefício desses 41 bilhões, tem 26 bilhões para os beneficiários do Auxílio Brasil, são pessoas que vivem em situação de pobreza ou extrema pobreza, não é? Você vota contra. Como é que justifica isso para o eleitor? Não é? Vamos lembrar, a gente tem que sempre pensar assim, como é que começou toda essa discussão. A discussão começou como seria feita uma compensação para as pessoas em função do aumento do combustível. O governo conseguiu fazer aquela redução do ICMS, dos combustíveis, os estados estão reduzindo, então está havendo redução de combustíveis em boa parte do país, né? Mas isso só
foi entendido de alguma maneira que não era suficiente, era preciso algo mais, não é? E esse algo mais, você poderia ter uma intervenção nos preços, você poderia ter aquela conta de compensação, que poderia utilizar dividendos ou royalties do petróleo, dividendos da Petrobras, acabou não sendo operacionalizado. E aí surgiu a ideia de intervenção nos preços da Petrobras. Olha, é incrível, Pedro. Até a semana passada, na quinta de noite, eu ainda escutava, acompanhei a sessão lá na Câmara, deputados da oposição defendendo que a solução ideal, segundo eles, era a intervenção na política de preços da Petrobras, PPI, etc. Eu vi líderes de caminhoneiros falando isso. Então, quer dizer, isso está fora de questão, não tem jeito de fazer isso, o Estatuto da Petrobras não permite, lei das estatais, daria ações judiciais tremendas para o Brasil, a Petrobras é listada na Bolsa de Nova York, é uma loucura fazer uma coisa dessa. Então, a única alternativa que surgiu, na verdade, são transferências localizadas, ou seja, né, desse ou daquele grupo, focalizadas. Então, caminhoneiros, taxistas, beneficiários do Auxílio Brasil. Né? Daí, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Né? Qual é a estratégia da oposição na prática na Câmara? A estratégia da oposição também é uma malandragem. Por quê? Tenta prorrogar a discussão, tentar adiar a discussão, utiliza todos os instrumentos ali regimentais, verificação de quórum, tenta apresentar emendas, votar destaques supressivos, etc., para empurrar mais adiante, certo? Mas na hora H, se sentir que o deputado Arthur Lira conseguiu a maioria, vai votar a favor. Né? Se sentir que pode derrubar, né, eu acho que a oposição vai ficar num drama existencial. Né? Vai ficar num drama existencial. E acho que o deputado Arthur Lira não vai arriscar. Né? Mas se o governo claramente mostrar que tem os 308 votos, eu acho que essa realmente é a tendência é a oposição meio de cara amarrada ali e a favor. Mas cá entre nós é uma malandragem, né? Você vai votar a favor, mas você tenta adiar ao máximo para que o governo não consiga fazer a primeira transferência dos recursos no final do mês e, obviamente, ter algum ganho eleitoral. Tem uma questão, não é, Schiller, que a gente precisa levar em conta, que é o seguinte: apesar das alegações fiscalistas contra a PEC, né, que a gente percebe aí nas lideranças políticas, etc. e tal, assim, o Brasil está seguindo com certo atraso, né, nesse particular, o que foi feito no mundo inteiro, né? Eu estava vendo aqui, o Trump, quando ainda era presidente, distribuiu cheques de $600 para todos os cidadãos norte-americanos, todos. O Biden passou para isso aí para um cheque de $1.400. Estamos falando aí alguma coisa próxima de 7, 8 mil reais. Assim, acrescentar R$200 a essa merreca que é o Auxílio Brasil, ainda que represente no total agora, passe a representar o triplo do valor do Bolsa Família, de fato, assim, são valores tão irrisórios, né? Que assim, a gente precisa decidir, eu como cidadão, acho que todos precisamos decidir o que é mais relevante. O que é mais relevante, né? Se são essas preocupações fiscalistas, se são o nariz torcido do mercado, né? O mercado que se incomoda com qualquer tipo de benefício para pessoas pobres. A gente viu o que aconteceu no auxílio emergencial. Foi um levante neste país de campanha diária em todos os veículos de comunicação, sobretudo da turma que reflete ali o noticiário do mercado, fazendo pregação contra isso, né? É como se, o país não devesse, né? Não tivesse deveres de proteção com relação a tanta gente que precisava de socorro naquela ocasião, como ainda continua precisando, né? Você não acha que esse dilema assim, entre o fiscalismo e a fome, o político é natural
eleitoral, não é só por oportunismo eleitoral, né? Que afinal de contas eu não creio que eles venham a se beneficiar muito, a não ser o presidente da República, claramente se beneficia, mas ali o deputado que votar nisso, ou o senador que votou, ninguém nem vai se lembrar quem foi que votou contra, quem votou, ninguém vai atribuir ao deputado ou ao senador aquele benefício, né? Esse dilema o Brasil precisa discutir, Schiller, ou não? Ou é uma coisa que foi ocasional, enfim, aconteceu agora e é algo para não voltar a se repetir? Olha, Cláudio, a posição minha é muito clara sobre isso. Quer dizer, eu acho que essa questão de ter um auxílio diretamente, uma transferência de renda para os muito pobres na faixa de R$600, não vejo nenhum problema. Não é esse o problema fiscal brasileiro. Vamos lá. O problema, quer dizer, a Câmara aprovou 5 bilhões para o fundão eleitoral. Aprovou 16 bilhões para as transferências, das emendas de relator, chamado orçamento secreto. Tá? A Câmara e o Senado não votaram a PEC dos penduricalhos, que são salários, especialmente no judiciário, mas não só no judiciário, muito acima do teto constitucional. Só para o nosso ouvinte entender, ninguém pode ganhar no serviço público brasileiro mais de R$ 39.300 por mês, que é o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. Cá entre nós, país pobre como o Brasil, pobre e desigual como o Brasil, se ganhar mais de 39 mil, com estabilidade no emprego, previdência garantida, sem risco de mercado, etc., etc., cá entre nós, né? Com mais uma série de penduricários que ainda tem, como auxílio moradia e outros, não é? Então, vamos lá, tem pressão para aumentar esse negócio. Agora, como se acumula uma série de benefícios extra, além do vencimento, isso vai para cima do teto. Então, ganha 50 mil, 60 mil, casos até 100 mil reais. A gente noticia toda hora por aí. Então, quer dizer, não votou reforma administrativa, os quinquênios, anuênios, licenças prêmios, etc. Então, não votou um monte de coisa que tinha que votar. Tem mais de 300 bilhões em incentivos fiscais para setores econômicos, incentivos tributários. Aí, quando chega para botar mais de R$200 na conta de pessoas que vivem em situação de extrema pobreza, porque eu não consigo entender uma pessoa que vive ou que precisa de R$400 para viver, para comprar comida na mercearia, no supermercado, etc., cá entre nós é uma situação de extrema pobreza. Independente da classificação, tem várias classificações para distinguir extrema pobreza de pobreza, mas são pessoas que vivem em insegurança alimentar. Eu vou até repetir aqui, a gente viu uma pesquisa semanas atrás dizendo que haviam 33 milhões de pessoas em situação de fome ou insegurança alimentar no Brasil. Cá entre nós, na minha visão, é muito mais. Se você tem, vamos lá, arredondando, 18 milhões de beneficiários do Auxílio Brasil, que precisam de R$400 para viver, essas pessoas aí, contando com família, vai a mais de 50 milhões de brasileiros, ou em torno de 50 milhões de brasileiros, então você tem no mínimo 50 milhões de pessoas em insegurança alimentar. Então eu concordo inteiramente contigo. A única coisa que eu acrescento, Cláudio, nisso, é que eu acho que o governo e o Congresso deveriam ter feito a lição de casa. Deveriam ter cortado benefícios, privilégios, concessão de revisado outros tipos de incentivos fiscais e aí concederem esse Auxílio Brasil mais robusto. Se a gente for anualizar isso, ou seja, ver quanto é que custaria isso por ano, teria em torno de 100 bilhões de reais. Então, eu acho que, na minha visão, o orçamento brasileiro comporta isso, não é? Desde que, obviamente, você tem que estruturar isso para que as pessoas tenham a porta de saída, sejam treinadas, possam voltar ao mercado de trabalho. Então, tem toda uma questão que eu acho que o governo também não fez, né? E eu acho que o governo se atrasou nisso. Aprovou no final do terceiro ano do governo, poderia ter pensado nisso bem antes, né? Mas também é sempre fácil dizer isso depois, né? Num certo momento, o governo propôs isso e acabou se tendo esse auxílio mais robusto aí. Quem vai ser o grande beneficiário? É verdade que o presidente da República, Jair Bolsonaro, vai colher todos os louros dessa PEC, se ela for aprovada dessa forma? Nós estamos a alguns meses das eleições. O Lula tem dito lá no alto do palanque o seguinte: atenção, vocês aí, peguem todo esse dinheiro, comprem comida, comprem sapatinho e utilizem esse dinheiro e depois votem em nós aqui. Isso pega de alguma forma? O eleitor vai ter essa consciência? Ou há, na tua avaliação,
aí uma possibilidade de migração de parte do eleitorado do Lula mais pobre para o Bolsonaro por conta exclusivamente dessa medida? Olha, aí eu vou dizer o seguinte, né? Quer dizer, hoje saiu a pesquisa FSB, a nova pesquisa presidencial. A diferença entre o Lula e o Bolsonaro praticamente é a mesma das pesquisas anteriores. Só que tem um dado lá no fundo da pesquisa interessante. Entre os beneficiários do Auxílio Brasil, era 73% a favor do Lula na última pesquisa. Agora deu 54%, foi de 73% para 54%. Então diminuiu. Aí é só um indicador, é uma pesquisa, não é nada absoluto, é só um sinal. Não é? Na medida que o tempo passa, quer dizer, esse eleitorado que ganha até 2 salários mínimos em geral, onde o Lula tem ampla maioria, ele vai se envolvendo um pouco mais, ele vai tomando informação, eventualmente vai formando uma certa visão. Não é? Na época que se teve o auxílio emergencial, em 2020, demorou 2, 3, 4 meses para aquilo começar a se refletir com mais força na avaliação do governo, na avaliação positiva do presidente Bolsonaro. Né? Por quê? Porque as pessoas levam um certo tempo para fazer essa associação. Conforme o Cláudio bem lembrou, o Bolsa Família era R$ 191. Né? Ela vai para 600 agora, se for aprovada essa PEC. Né? Vamos lá, na época do governo do PT, especialmente do governo Dilma, foi uma avalanche de incentivos fiscais. Todo mundo lembra aqui dos campeões nacionais, foram mais de 400 bilhões do BNDES para empresas, grandes grupos empresariais. Será que se botou 400 bilhões, né, para a chamada Bolsa Empresário? Não podia ter aumentado o Bolsa Família? O Bolsa Família sempre foi 33, 32 bilhões. Se botava 400 para o setor produtivo, né, o setor ou não muito produtivo. E olha, tem estudos mais robustos, é um livro enorme agora do Marcos Mendes, meu colega do INSPER, mostrando erros, e um dos maiores erros foi aquela avalanche de incentivos fiscais para grandes grupos empresariais. E logo depois que você teve aquela avalanche de incentivos fiscais, não houve aumento de emprego, houve a crise de 2015, 2016, houve uma enorme explosão do desemprego no Brasil, explosão da miséria no Brasil. Então não redundou em praticamente nada, não há nenhuma verificação objetiva, empírica, né, de ganhos econômicos com aquela derrama de incentivos fiscais. Agora, se fez a derrama de incentivos fiscais, não podia ter aumentado o valor, então eu acho que tem impacto sim. Vai ter um pagamento, se o governo conseguir fazer isso, agora no final do mês, depois vai ter um outro pagamento no final de agosto e outro pagamento no final de setembro. Então vai ter 3 pagamentos aí. Né? Eu, particularmente, sou muito crítico disso, já escrevi até, faço propaganda, leio meu texto aí na Veja nesse fim de semana. Mas obviamente, tem argumentos fortes e obviamente vai ter impacto eleitoral. Fernando Schiller está conosco aqui sempre no Jornal da Bandeirantes. Gente, ao longo da programação da Rádio Bandeirantes. Boa semana, Schiller. Até a próxima. Boa semana. Grande abraço.